Olha, e agora nós vamos começar o programa falando de um assunto muito triste. Eu começo a edição desse fenômeno falando sobre a ossada que foi encontrada, uma ossada humana que foi retirada dentro de uma fossa na última sexta-feira em uma região de mata no bairro do Feitosa. A informação é de que o Instituto Médico Legal de Maceió já identificou de quem é essa ossada. É o que a gente quer saber. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora para que ela possa nos trazer detalhes sobre isso e se realmente já tem essa certeza de quem pertence a essa ossada encontrada nessa fossa desativada que tem em torno de mais de 10 metros de profundidade. É isso mesmo, Maria? Bom dia. Isso mesmo, Wilson. Bom dia. Após, então, fazer o recolhimento dessas ossadas, o Instituto de Criminalística fez toda a perícia, encaminhou ao Instituto Médico Legal, que identificou a ossada humana como sendo de Maria José Feijó, de 46 anos, técnica de enfermagem que estava desaparecida há 3 meses. A técnica de enfermagem desapareceu no último dia 6 de março e foi vista pela última vez no dia 13 de março. Então, desde então, a família iniciou as buscas pela mulher sem sucesso e logo depois, então, veio a informação de que ela poderia estar morta. O caso de desaparecimento começou, então, a ser investigado como homicídio. E agora, na semana passada, a Polícia Civil já tinha feito algumas buscas nesse local, que é ali no bairro do Feitosa, numa região de mata, e essa ossada foi encontrada dentro de uma fossa. Agora, a Polícia Civil investiga o caso e já tem uma linha de investigação sobre, então, a morte da Maria José Feijó. Aqui do meu lado está o delegado Arthur César, que é responsável pelas investigações, para falar um pouquinho do que se tem até agora, Qual é a principal linha de investigação? Boa tarde, bom dia. Bom dia. Pela área que o crime foi praticado, a gente já sabe que possivelmente veio do tráfico de drogas, das organizações criminosas que atuam ali, Essa é a nossa forma de investigar os crimes. E pelos depoimentos dos familiares, possivelmente essa linha está correta. Então, os autores possivelmente é aqueles que a gente imaginava que eram, Esses autores seriam aqueles ligados, aqueles 3 irmãos que foram presos recentemente por conta de um triplo homicídio que aconteceu no bairro do Benedito Bentes? Isso. Esses indivíduos, eles são os mais perigosos que eu já vi na minha carreira de 10 anos de polícia. Eles ali comandavam o crime na região das Piabas, chamada Grotinha das Piabas, e ninguém iria praticar um crime desse ali se não fosse eles mesmos, ou amando, ou com a autorização deles. A gente suspeita fortemente que esses irmãos estão envolvidos em mais um crime bárbaro naquela região. Foi um crime cruel, Segundo o laudo do ML, ela foi morta e a causa da morte seria politraumatismo, quer dizer, ela tinha fraturas em várias partes do corpo. Eu não recebi o laudo ainda, o ML tem 10 dias para entregar esse laudo, mas tudo indica que ela foi morta de forma cruel a partir de politraumatismo, então foi o espancamento, pauladas, pedradas, esse tipo de coisa que abala qualquer ser humano normal. Agora, a polícia já vinha investigando aí essa relação entre esses criminosos logo após a prisão deles, E familiares já foram ouvidos também, testemunhas? Sim, está ouvindo os familiares da vítima. A investigação começa com os familiares da vítima e daí vai se expandindo para outros meios sociais que ela frequentava, Quando ela estava desaparecida, havia mais outras 2 linhas de investigação, mas essa já era uma delas. E quando ela foi encontrada justamente na área que a gente imaginava que o corpo estava, então as outras 2 linhas de investigação já foram descartadas. E segue essa linha de investigação extremamente forte do envolvimento daqueles 3 indivíduos que estão presos já atualmente, mas que antes, ainda quando estavam soltos, no início de março, teriam praticado mais este crime. Agora, qual teria sido a motivação? A gente sabe que a vítima estava passando por problemas psicológicos, talvez psiquiátricos, a gente não sabe o real grau desses problemas, mas ao que tudo indica, ela estava tendo conflitos interpessoais com esse tipo de gente, ou até relacionamentos com esse tipo de gente que infelizmente levou ela a óbito. A gente não sabe ainda a real motivação
está sendo apurado, então a gente pede até apoio da sociedade, daquelas pessoas que residem ali, que querem ver a justiça ser feita nessa situação e em tantas outras, que ligue para 181 e o anonimato será garantido e a justiça vai ficar mais próxima de ser feita. Nesse caso, delegado, como esses 3 irmãos que são suspeitos já estão presos, pode haver um novo depoimento deles para inquiri-los sobre esse caso, sobre essa morte em específico? Eu já indiciei esses 3 irmãos por uns 4 homicídios, já 3 ou 4 homicídios. Eles sempre negam a participação deles, mas de qualquer maneira vão ser ouvidos pro forma. A gente tem que ouvir, se eles quiserem falar, eles também podem se valer do direito de ficar em silêncio. Então a autoria desse crime vai ser dita a partir de quem está aqui solto, de quem está aqui fora, que são os familiares, as testemunhas, talvez alguma prova técnica, mas não vai vir de dentro do presídio, não vai vir daqueles indivíduos, não. É isso que precisa a polícia reunir, essas provas comprobatórias de que existe essa relação, que eles realmente possam ter cometido esse homicídio. Pois é, eu diria 95% de certeza que foram eles, mas não adianta eu dizer nada, tem que estar no processo, isso tem que estar nos autos. A gente não divulga nomes deles, não divulga fotos deles, mas as pessoas que são daquela área lá certamente sabem de quem a gente está falando, certamente sabem que foram eles que praticaram isso, sabem a motivação, sabem o como, o porquê. Então a gente pede esse apoio. Ligue para 181. A única denúncia anônima que surgiu desse caso aí, ela é uma denúncia anônima que não vai ajudar, porque apontava para uma outra linha de investigação, mas de qualquer maneira a gente agradece. Todo mundo que souber alguma coisa que possa ajudar a polícia tem que ajudar. A justiça ela vai ser feita pela polícia, mas também é feita pela sociedade, né? A segurança pública é direito de todos, mas responsabilidade também de todos. Obrigada, delegado, pelas informações. Então, é importante essa participação realmente da população, né? A gente volta a lembrar que foi um crime muito trágico, né? Pelo menos por esse laudo divulgado pelo ML, né? Foi um crime com requintes de crueldade, foi politraumatismo. Então, imagine, né? O próprio delegado disse que são homens perigosos, mais perigosos aí que ele já viu. Imagine então o sofrimento dessa vítima aí nas mãos desses criminosos. Então a gente espera que as pessoas possam contribuir denunciando de forma anônima se souberem alguma informação sobre esse caso. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, queria aproveitar que o delegado Arthur César está com você aí, por favor, fazer uma pergunta. Eu não sei se ele está com o nosso ponto, mas você pode passar para ele, por favor, Maria. A gente quer saber o seguinte, como é que eles, qual foi a pista ou qual foi a informação que foi dada para que pudessem correlacionar, inclusive, a situação dos 3 que foram presos por conta do bárbaro, né? A execução dos 3, 4 foram pegos, um acabou fugindo e avisou a polícia e 3 acabaram mortos, com essa relação com essa moça que é técnica de enfermagem. Por que acendeu essa luz para essa direção? E como é que eles receberam a informação de onde estava o corpo da técnica de enfermagem após os 90 dias dela desaparecida? Maria, por favor. Delegado, o Wilson está perguntando o seguinte, até para entender um pouquinho dessa dinâmica, né? O que levou a polícia, então, a levar por essa linha de investigação de que havia essa relação entre esses 3 irmãos e a técnica de enfermagem? O que levou a polícia a essa linha? Os familiares, Wilson, os familiares eles informaram que a vítima estava tendo uma espécie de relação com esses indivíduos, que essa relação a gente ainda não sabe qual é. Ela teria frequentado, pelo menos uma vez, o ambiente desses indivíduos, teria visto armas, drogas lá, teria comentado com familiares sobre isso. E em relação à localização do corpo, foi por meio de denúncia anônima? Pois é, quando a família também tomou conhecimento de que eles teriam matado ela e teriam escondido o corpo numa região de mata, numa fossa desativada. E é por isso que a gente sabia que estava numa região que eles frequentavam. A gente fez buscas na segunda-feira, numa região do Jacintinho, e não logramos êxito em achar o corpo. Mas a família não descansou, né? Correu atrás e
E a gente já tinha essa informação que ela podia estar nessa grotinha da Piabas, e nessas grotinhas das Piabas foi onde ela foi encontrada de fato. É um local que eles dominavam. Eles dominavam, quando eu digo dominavam, é de uma forma que nenhuma outra pessoa iria praticar esse crime ali naquela região. Obrigada, delegado. Wilson, como a gente ouviu, no caso a gente tem aquela questão das denúncias anônimas, só que a família, como ela estava desaparecida, também estava procurando a todo momento e recebendo também informações, ligações, e isso também ajudou bastante nesse trabalho da polícia. Perfeito, Maria. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação, Maria. Agradeço também ao delegado, doutor Arthur César, pelas informações e a disponibilidade. Eles vão continuar, logicamente, as investigações continuam e a qualquer momento nós atualizaremos para vocês. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouco aqui com o nosso Fenômeno Fica Alerta. Essa é a técnica de enfermagem que saiu, né, deixou tudo, deixou o celular e tudo mais e não voltou mais. E aí foi, então, a partir de uma ligação da própria família que recebeu, junto com a polícia que estava no encalço, acabou, então, descobrindo que ela estava nessa fossa desativada, que tem em torno de 10 a 15 metros de profundidade, já estava só praticamente o esqueleto, né? Ela deve ter sido morta há uns 90 dias atrás, no estado avançado já de esqueletização, né? Então, a necrópsia acabou revelando múltiplas fraturas no corpo, pancadas, como se ela tivesse sido morta com muita pancada, com pedradas, ou enfim, ninguém sabe que forma terrível e cruel que eles fizeram, né? Uma pena, os nossos sentimentos aos familiares guerreiros que continuaram até descobrir o que é que tinha acontecido. Muito bem.